Legal, bom, nessa aula aqui a gente vai falar então sobre variáveis, né? E a gente já falou sobre variáveis, olha só, a gente falou sobre variáveis nas aulas de CSS Variables e, cara, as variáveis de SAS são basicamente a mesma coisa, exercem a mesmíssima função, digamos assim, dentro do nosso CSS, com a diferença que elas são escritas, né, a sintaxe dela, dessas variáveis do SAS, a sintaxe é diferente, tá? Então, bora ver como que é essa sintaxe aí das variáveis do SAS, embora elas fazem basicamente a mesma coisa, tá? É o seguinte, aqui em Portals, uma prática que as pessoas fazem tal nos projetos, ou se você for trabalhar em alguma empresa, pode ser que tenha isso lá, tá? E isso também tem a ver com design systems, às vezes, e tudo mais, tal, é separar essas variáveis que elas serão basicamente o conjunto de estilos que se repete em todo o nosso projeto, tal, né? Então separam-se essas variáveis em uma partial, tá? Então a gente pode criar uma partial aqui chamada de theme.scss, tá? E aí o theme, a gente começa a fazer as variáveis SAS. E o que tem de diferente, então, das CSS Variables normais para as variáveis do SAS? É o que eu disse, é o jeito de escrever. Então, começa sempre com um sinal de cifrão, assim, de cifra, né? Cifrão? Cifrão, dollar sign, né, em inglês, tal. Isso aqui não tem nada a ver com JavaScript, tem nada a ver com jQuery. Se você já trabalhou com jQuery, o jQuery também começa com o dollar sign, né, com o cifrão, mas não tem nada a ver. Aqui é do SAS, beleza? E aí você define o nome da sua variável e é recomendável você usar a notação, né, o estilo de escrita de CSS mesmo, que é separado com hífen, tá? Então, vamos colocar aqui, do mesmo jeito que a gente fez lá nas aulas de CSS Variables, a gente vai colocar primary color, tá? E aí eu posso falar que a minha primary color vai ser blue. Blue. Aí. Caramba, que difícil escrever blue. Vamos lá. Isso é uma variável SAS, beleza? E aí o que acontece? Eu posso fazer o seguinte, eu posso simplesmente criar quantas variáveis eu quiser e vai ser sempre desse mesmo jeito. Então, só te mostrando a diferença de uma coisa diferente que tem no SAS aqui da CSS Variables para o SAS, é que no SAS a gente não precisa colocar a variável em algum elemento. Lembra que lá no nosso CSS Variables, na aula de CSS Variables, a gente teve que colocar dentro do elemento root, e aí sim a gente registra as variáveis e elas ficam disponíveis a partir do root. A gente precisava colocar aqui as nossas variáveis, né? Então aqui ficaria primary color blue, tal. Tô escrevendo blue errado toda hora, meu Deus. Blue, isso. Então, se a gente usa CSS Variables, a gente precisa ter um elemento, né? No caso a gente coloca o root, se a gente quiser que ela fique disponível no arquivo inteiro, tal. E com o SAS não precisa, tá? Então isso é uma diferença. Falei que não tinha diferença nenhuma, mas tem, olha só. Então isso aqui já torna um pouquinho mais independente, mais legal, embora não faça tanta diferença assim, né? Beleza, e a gente poderia colocar aqui outras variáveis, tipo, sei lá... uma coisa que às vezes acontece tal, em projetos aí também, se as pessoas estiverem seguindo um bom design system, né, é a gente ter os espaçadores, tal. Então a gente pode colocar, por exemplo, sei lá, vamos supor que a gente está falando de margins e paddings, tá? Então a gente pode colocar margin 8, por exemplo, tá? E aí você vai, ops, não é assim, vício de já abrir e fechar chaves, né? Aí a gente coloca M8 e aí eu posso falar que é 8 pixels. E não importa se a pessoa vai usar depois lá no arquivo dela, se ela vai usar em cima, embaixo, na esquerda e na direita. A gente tem o margin 8, a gente pode colocar, se a gente for usar 8 points grid, a gente pode fazer o 16 e assim por diante. E aí como que usa isso? Lá no nosso style.css, a gente vai fazer um import, e o ideal é que a gente faça um import aqui no início, tá? Por que no início? Porque as variáveis têm que ficar disponíveis também para os outros elementos, tá? Para os outros partials aqui e para o arquivo principal. Então, quando compilar, vai vir tudo aqui nesse arquivo inicial. Na verdade, as variáveis não vão para o arquivo, elas já vão ser... já vão ir para os placeholders dela. Deixa eu te mostrar isso na prática. Vamos importar aqui agora o nosso theme, tá? Então import partials theme, beleza.
E aí agora então as nossas variáveis passam a ficar disponíveis pra gente. A gente tem primary color. Deixa eu colocar uma cor bem diferentona aqui. Não sei nome de cor diferentona. Magenta, não tem. Sei lá. Yellow. Pink. Não existe também. Vamos colocar pink. Beleza. Tá. E agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente está importando o nosso time, então a gente tem as variáveis disponíveis. A gente pode simplesmente vir aqui ó, no nosso A, por exemplo, e falar que a gente quer agora o nosso primary color. Só isso. E a nossa variável vai ser aplicada. Aqui, por exemplo, a gente tem os nossos... o nosso margin aqui tem que ser 16, ó, já estava ficando errado, tá? Então a gente tem um margin 8 e um margin 16. Na verdade, a gente não precisa nem usar o termo M para margin, porque ele só vai armazenar o valor de pixels aqui. Então a gente poderia, por exemplo, usar o termo space, tá? Ou spacer, tá? É um espaçador, não importa para qual tipo de propriedade a gente vai usar. Então a gente pode falar spacer 8 e spacer 16. E se eu quero falar que o nosso A vai ter um margin bottom, eu posso só falar spacer 16. Outra coisa que também não tá muito legal aqui, não tá muito programático, e vamos melhorar isso aqui que eu quero te ensinar direito, tá? O ideal é a gente não falar o valor, e sim o contexto. Por quê? Porque o valor pode mudar, tá? Então aqui ao invés de spacer 8, spacer 16, a gente pode falar spacer 1 e spacer 2. E aí a gente cria uma regra no nosso projeto que tipo assim, o 1 vai ser o valor basal. Se a gente está pensando em 8 points grid, então o 1 vai ser o 8. O 2 vai ser 2 vezes 8. O 3 vai ser 3 vezes 8. E assim por diante. Beleza? Então é isso. Quero te ensinar direito, tá? Às vezes eu vou fazendo as coisas aqui e faço errado, mas ainda bem que eu lembro e corrijo, né? Vamos lá. Então agora sim, spacer... vamos usar o spacer 1. Não, aqui a gente falou 16, então seria o 2, tá? Beleza. O que acontece? Quando eu salvo aqui, isso aqui compila, vamos lá dar uma olhada o que ele colocou aqui no nosso nav A, tá? Então a gente tem que abrir aqui o style. E olha só, cadê o nav A? Aqui. Olha só, color pink, que é o que a gente determinou lá no nosso theme, tá? No partial theme. E aqui o margin bottom 16, que é o que a gente determinou aqui no nosso theme também. Legal? Então, basicamente é assim que funcionam as variáveis. A gente pode importar elas a partir de um partial, tá? E aplicar elas no nosso projeto inteiro. Aqui também, por exemplo, vamos pegar o listas, vai. O listas tem umas cores aqui também, beleza? A gente precisa fazer o import para funcionar aqui também, tá? Tem que fazer o import e tal. E aí a gente vai fazer o seguinte, @import. Como eles já estão na mesma página, então aqui agora a gente só coloca theme, tá? Beleza. E aí agora a gente pode fazer o seguinte, a gente pode usar as variáveis aqui de novo. Então eu posso falar que o meu blue também vai ser o primary color. Beleza, salvei. E aí se a gente olhar o LI background agora, lá no nosso style, porque é onde compila tudo, tá? Então vamos lá, o LI, cadê você? Aqui, o LI, o nosso background também tá pink, legal? Então é isso, é assim que a gente usa variables e eu já expliquei até um pouquinho mais legal, né, mais a fundo, que é usando com themes e tudo mais, legal? Então é isso, essas são variables e te vejo na próxima aula.